A apresentação seguinte, ela é de alguma forma relacionada, fala sobre a desagregação de rotas na internet aqui no Brasil. É uma apresentação conjunta minha e do Fred, e ela surgiu como ideia depois de alguns e-mails que a gente mandou para a lista do GTR, falando principalmente desse problema, que a gente detectou, mas não é um problema atual, não é um problema que a gente percebeu agora, mas é algo que já vem há bastante tempo, e tampouco é um problema local, é um problema global. A internet é global e isso é algo que a gente tem em todas as partes. O que é essa tabela de rotas, ou Default Free Zone? É um conjunto de informações que a gente manda para a internet, somada e aí de todos os demais sistemas autônomos, compiladas, e que é distribuída de volta a todos vocês, a todos nós, que estamos aí conectados à internet. É a tabela de rotas, é a tabela de caminho. Ela não é única, né? Cada um pode ter uma visão particular dessa tabela. Por quê? São filtros que a gente pode implementar, são filtros que os nossos upstream providers, que os nossos provedores de trânsito implementam, são informações mais detalhadas que um determinado sistema autônomo pode ter, porque ele tem um peering privado, um peering num ponto de troca de tráfego. Então, essa tabela que ele tem internamente, dentro do seu roteador, ela não é única. Mas, de uma forma geral, a gente vê a mesma informação. O que eu quis dizer com isso? De uma forma geral, a gente tem quase que o mesmo tamanho de tabela de rota quando a gente fala de tabela de rota global. Nem todos têm a tabela de rota global. Dependendo da capacidade dos equipamentos, dependendo do tipo de conexão que um tem, às vezes uma rota default ou algumas rotas mais particulares é o suficiente. Mas aqueles que precisam de rotas, a tabela global, tem mais ou menos a mesma visão, o mesmo tamanho de tabela na memória dos seus equipamentos, que é mais ou menos 500 mil rotas. Para alguns é menos, para outros é mais, às vezes até muito mais. Depende da complexidade do backbone. Tem outra particularidade. Dentro do backbone, dentro da sua rede, do seu backbone, dependendo do tamanho, você pode até ter rotas mais específicas internamente, fazendo com que esse tamanho cresça ainda mais. Sei lá, às vezes 50 mil rotas, 30 mil rotas, dependendo da complexidade do seu backbone. Mas, de uma forma geral, a média é isso daí, 500 mil rotas. Isso é um fator importante, que é uma complexidade que você coloca no seu equipamento para recalcular tudo isso em caso de mudança. E se o seu backbone é grande, essas 500 mil rotas injetadas no seu backbone, somadas àquelas que você tem especificamente interna, em caso de mudança, você pode colocar o seu equipamento em situações críticas de CPU e de memória. Então, esse é o problema. Tá? Então, quis destacar aqui que existe algo que a gente tem que se preocupar, que na média a gente vê aí, embora particularidades à parte, mais ou menos 500 mil rotas. Esse aqui é um gráfico, inclusive desse site aqui, do CIDR Report, alguns de vocês já conhecem, é mantido atualmente pelo Jeff Houston, um pesquisador lá do APNIC, que mostra a tabela de roteamento aí nos últimos 14 anos, 13 anos, ou seja, de 2001 até 2014. Que a gente vê aí um crescimento bastante acentuado dessa tabela, desse volume de informação que os roteadores na internet têm que manipular. No entanto, nessa informação, nesse conjunto de informações aí que a gente tem de caminhos, tem muita coisa repetida. Tem sistemas autônomos que anunciam o seu bloco CIDR agregado, mas também anuncia coisas mais específicas. Vamos pegar um exemplo, eu tenho um /20, eu anuncio o /20, mas anuncio também 16/24. De repente é para confirmar que a informação vai chegar mesmo. Eu não confio só no /20, vou anunciar 16/24 para ter certeza que vai chegar, que vai gravar na memória do computador, dos roteadores. Mas tem muita gente que faz isso. É claro que tem situações específicas, de engenharia de tráfego, controle de ataque, tem várias situações. No entanto, esses pesquisadores aí que montam o CIDR Report e outros, tomam alguns cuidados de verificar que a origem do anúncio é a mesma, os provedores por onde esse anúncio passa, o ASPF é o mesmo,
Então fica na dúvida se é realmente engenharia de tráfego, ou é falta de cuidado, é falta de conhecimento, porque o que eles identificam aqui como repetido são realmente aqueles que têm o mesmo caminho, a mesma origem, e de fato são repetidos, ou têm grande chance de serem repetidos, informação desnecessária. Há muita coisa que pode ser sumarizada. Novamente, vamos supor que eu tenho um bloco, uma alocação /20, em vez de anunciar o /20, que ocuparia somente uma linha na tabela de roteamento, eu anuncio 16/24, sendo que eu poderia ter sumarizado. Novamente, pode existir casos de engenharia de tráfego, segurança e outros detalhes, mas esses pesquisadores identificam que a origem é a mesma, a SPF é o mesmo, de fato, poderia ser agregado e ocupar menos memória, uma linha ou menos linhas nessas tabelas de roteamento. Esse site, esse do CIDR Report, ele é muito interessante porque ele dá até sugestões. Ele fala assim, olha, detectamos que esse anúncio ele pode ser agregado ou esse anúncio está repetido, então aqui as ações que você pode tomar para resolver esse problema ou aliviar, diminuir esse problema. E ele leva em consideração essas possíveis necessidades específicas de engenharia de tráfego, de segurança. Ele faz várias análises, tem uma informação bastante extensa e muito interessante. Esse CIDR Report, que atualmente existe ainda, é mantido pelo Jeff Houston atualmente, ele surgiu lá em 93, 94. Na apresentação anterior eu até falei que mais ou menos em 92 surgiu essa preocupação de que alocar os endereços ou utilizar os endereços baseados em classe não era a melhor solução, estava causando dois problemas, o consumo excessivo dos endereços, mas também o aumento excessivo da tabela de roteamento. Tinha que haver uma solução. O grupo de engenheiros no IETF se juntou e escreveu um documento propondo o Classless Interdomain Routing, que é o CIDR, ou seja, esquecer as classes e vamos utilizar máscaras de rede para identificar o tamanho daquela rede. Surgiu mais ou menos em 93, 94, e aí tiveram a ideia, vamos monitorar essa tabela de roteamento para ver quem está implementando o CIDR. Quem não tiver, vamos avisar, olha, você tem agora uma tarefa de casa, você tem que implementar esse negócio aqui chamado CIDR para aliviar a tabela de roteamento. Então, era uma forma de policiar, mas também fomentar. E tinha lá o Hall of Shame, quer dizer, aqueles lá que não estavam fazendo o dever de casa, e ficava claro, esse CIDR Report ele era enviado tanto para a lista de ETF, mas também para a lista de operadores como a NANOG. Então, os operadores viam lá quem que eram aqueles que não estavam cumprindo o dever de casa, e aqueles que não estavam fazendo o seu dever ficavam até envergonhados e iam lá, corriam para corrigir as suas implementações. Então, o CIDR deixa de utilizar as classes, otimiza o roteamento, permite agregação e também uma melhora na utilização desse recurso comum, que é a tabela de roteamento. E teve um efeito na época. Aqui a gente vê uma tabela de rotas aqui durante um ano aqui, abril até julho de 94. Então, quer dizer, quando começou a CIDR Report, a falar sobre o CIDR, da necessidade, a gente vê que teve um efeito. Quer dizer, que a tabela de roteamento estava na faixa de 20 mil e foi baixando, chegou aí a 18 mil. Somente com essa difusão e fomentação da necessidade, fomentação das informações e necessidade de implementar. Então, naquele momento, teve o seu efeito. Atualmente, talvez não tenha mais esse efeito, porque a gente vê esse CIDR Report, ele continua. Em 92, ele era feito por uma pessoa chamada Tony Bates, passou para o Tony Bates e o Philip Smith, atualmente ele é feito pelo Jeff Houston. Em 2002, se não me engano, o Jeff Houston assumiu, e semanalmente é mandada essa informação para as listas de operadores, e aqueles que estão no topo, continuam no topo, então não tem mais vergonha. De repente não estou fazendo meu dever de casa, mas não tem problema. Não tem mais aquele mesmo efeito que tinha no início. Esse CIDR Report ele indica aqueles top 30, que são aqueles que mais, vamos dizer assim, ofendem a tabela de roteamento, com os anúncios desagregados, os anúncios desnecessários. Poderia ser ali um Hall of Shame, mas talvez não tenha mais esse efeito. Tem uma apresentação muito interessante, eu mando para a lista depois, eu acabei esquecendo de colocar aqui, feita pelo Jeff Houston também,
numa Nanog desse ano, fevereiro desse ano, que ele estava no auditório, maior do que o nosso, aqui com mais gente, mas uma comparação muito interessante que ele fala o seguinte, olha, vamos imaginar que aqui somos todos nós, representando os sistemas autônomos que estão conectados à internet mundial. Infelizmente, ele apontava assim para um lado da sala, esse 1% aqui, as ações desse 1% afetam todos os demais, quer dizer, é uma minoria que, por falta de cuidado, por falta de informação ou qualquer outra razão, faz anúncios desnecessários e afeta os 99% restante. É muito interessante essa apresentação. Eu vou mandar para a lista depois, eu acabei esquecendo de colocar aqui como referência. O que quer dizer também, por outro lado? Deveria ser fácil. É um número de empresas e de organizações pequeno para a gente conversar ou evangelizar. Mas é claro, tem outro fator, esse 1% são redes grandes, muito grandes, com complexidades nos seus backbones e nas suas redes. Então tem os dois lados aí. E por algum tempo, nesses top 30, haviam empresas brasileiras, sistemas autônomos no Brasil. E em alguns eventos internacionais que a gente acabava participando, algumas pessoas desses operadores, ou dessas pessoas, até esses pesquisadores, vinham perguntar, olha, o que acontece lá? Olha, a gente vê aqui algumas redes que poderiam agregar muito, mas não agregam, qual que é a complexidade dessa rede? Vinham nos questionar. E a gente começou a conversar internamente, olha, será que a gente consegue ajudar em alguma coisa? Será que a gente consegue fazer alguma coisa? Será que está faltando alguma coisa? Nesses top 30, nessas empresas, a gente identificou claramente que havia possibilidade de agregação e de economizar. Esse aqui é uma tabelinha que foi mandada para a lista, essa informação até antiga, talvez aí de um mês atrás, ou um pouco menos, que fala disso daí. São os sistemas autônomos brasileiros. Eu tomei um pouco de cuidado aqui para tampar os nomes, para não criar situações embaraçosas, mas a ideia é mostrar o seguinte, qual que era o propósito dessa tabela? Qual que é a informação que nós temos nessa tabela? Aqui são a quantidade de endereços IPs alocados para esse sistema autônomo, a quantidade de rotas que são vistas na tabela, a quantidade que pode ser removida, aquilo que está duplicado, que está de forma desnecessária na tabela. Então, desses 2.500, 1.998 pode ser removido. Quer dizer, uma economia significativa que dá aqui onde que está a porcentagem? 69% de economia na tabela. Desses prefixos aqui que são anunciados, além desse que pode ser removidos, alguma outra parte pode ser agregada. Então tem coisa que está desagregado, que se agregar vai reduzir mais ainda, vai economizar mais ainda. O anúncio de 2.500 pode baixar para 777. Então aqui é o volume, o número de rotas que pode ser reduzido e a porcentagem. Então, tem muita coisa que pode ser feita. E é claro, que vamos pensar assim, a pessoa pode falar, eu vou fazer a minha parte, mas se o outro não fizer, eu vou ter um esforço muito grande. Mas a gente tem que pensar, depois no final eu vou falar, que a rede é colaborativa. A gente entrou nesse negócio pensando que essa rede é colaborativa, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Como é que a gente vai cobrar de alguém se a gente não fez a nossa parte também, no caso de um problema? E aqui vai outros sistemas autônomos que a gente identificou aqui como os top 30 que poderiam fazer alguma ação para otimizar o seu roteamento. Como eu havia dito, em alguns fóruns internacionais nos foi chamada a atenção disso daí, a gente começou a conversar internamente, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu acho que eu errei na data, que era 2014. A gente começou a conversar com alguns operadores, principalmente esses que estavam no topo, e teve algum resultado. Já teve resultado. A gente aponta o problema, mas quando tem a solução, a gente tem que elogiar e apontar a solução também. 2 desses com quem a gente já teve a oportunidade de conversar, entenderam a nossa preocupação, vestiram a camisa e fizeram a sua parte. Aqui, ó, um desses autônomos conseguiu reduzir 666 prefixos numa semana. Né? Esse CIDR Report é enviado semanalmente, de uma semana para outra eles identificaram, que foi até o motivo do e-mail para a lista, identificaram que um desses sistemas autônomos reduziu 660 rotas numa semana. Um outro já reduziu, talvez pela complexidade maior da rede, não sei, reduziu já 156. Foram 100 prefixos numa semana, 56 na outra, mas eles estão trabalhando, a gente tem informação deles que eles estão trabalhando.
e fez com que eles saíssem aí dos top 30. Na verdade, esse sistema já não está mais no top 30, e esse outro ainda aparece, mas já não está mais no primeiro da lista. Ele antes era o primeiro da lista. Como eu havia dito, a internet é uma rede colaborativa, cada um tem que fazer a sua parte, a política da boa vizinhança, o que a gente faz na DFZ impacta todos os demais, aquilo que eu te falei, aquilo que eu havia falado. Mais ou menos 1% dos sistemas autônomos faz algumas coisinhas que não são as melhores, que impactam todos os 99%. Tem alguns pontos aqui que a gente gostaria de destacar dos problemas que isso pode acarretar, os anúncios agregados, desnecessários. É mais garantido que um anúncio agregado alcance grande parte dessa tabela, desse conjunto de sistemas autônomos que conformam a internet, quando comparado com anúncios desagregados. Nos grandes backbones, Tier 1, Tier 1, tem filtros, porque o volume de informações que estão ali dentro é grande, tanto do seu próprio backbone, como também do que eles recebem dos peerings e clientes que eles têm. Então, a chance de você ter um anúncio seu agregado, alcançar todos os demais sistemas autônomos é maior do que se o anúncio for desagregado. Então, pode ser filtrado e são filtrados. No caso de uma emergência, onde você tem que atuar na forma como você anuncia o seu bloco para diminuir algum ataque, tomar alguma ação de emergência, se você já anuncia os seus prefixos agregados, você fica reduzido em ações que você pode tomar. Se os seus anúncios são agregados e você precisa direcionar ou manipular seu tráfego, você tem ali, entre outras possibilidades de ação, tem mais essa, a desagregar um anúncio e redirecionar aquele tráfego, manipular aquele tráfego. Então, você tem aí uma linha de ação adicional em situações de emergência. Em algumas situações críticas, filtros são implementados. A gente teve recentemente esse evento aí quando a tabela alcançou os 512K, alguns equipamentos pifaram, saíram do ar, porque estourou a quantidade de informação que eles podiam suportar na memória. Foram implementados filtros nesse momento, para tentar sair dessa situação crítica, emergencial, e muitos desses filtros estão lá. Então, aqueles prefixos mais específicos, que eram vistos como desnecessários, de repente não estão chegando à totalidade dos sistemas autônomos da internet. Então, a gente identificou aqui como coisas importantes a serem destacadas. A gente acha que a tabela de rotas vai crescer, tem que crescer, porque a internet cresce, é um reflexo, mas a gente gostaria que ela crescesse de uma forma mais organizada, de uma forma mais justa. Aquilo que não é necessário não fosse anunciado. A gente pensa em seguir com esses anúncios na lista, não com o propósito de criar o Hall of Shame, mas com o propósito de chamar a atenção e identificar que é algo que a gente pode fazer como internet, como colaborativo, como comunidade de operadores na nossa região, e mostrar que é possível. A gente já viu que é possível, e se cada um fizer a sua parte, a internet vai crescer de uma forma mais saudável. E seguir com esses contatos individuais, que tem sido muito proveitoso, que a gente é uma comunidade bastante aberta, que a gente consegue fazer esse tipo de contato, esse tipo de ação. E eu acho que era isso. Algum comentário? Querem atirar tomates? Na gente, na verdade. Algum comentário para o Pataro? Tem uns microfones aqui no meio, se você puder levantar e se identificar. Na verdade, seria do nome e instituição, outro tema, por favor. Rafael, Laurentec, Pará. É referente, no caso, a outra apresentação, que eu passei batido. É referente de muitos AS que quer fazer os anúncios IPv6, trabalho, fazer o roteamento interno, tudo direito, só que na hora da gente pegar ver o peer para fazer esse anúncio, às vezes não fazem o trânsito. O que acontece? Não teria como o NIC e o CGI fazer alguma ajuda nesse sentido de forçar o peer que a gente faz,
que pega o link de internet a fazer esse trânsito, eu passei um exemplo lá que nós fomos um dos primeiros provedores no Pará a fazer IPv6, fazer todo o roteamento lá, fornecer para cliente tudo, só que a gente empacou porque tinha que fazer um túnel lá nos Estados Unidos para poder fazer funcionar, e terminou não vingando, por causa que lá a gente já tem uma latência natural, por causa da região, que já não chega um link bom, e tinha que fazer esse túnel até os Estados Unidos. Será que o NIC não está pensando em alguma forma de forçar, vamos dizer, ser como fosse uma agência reguladora para ajudar nesse sentido, de forçar quem a gente pega o trânsito, que eles também são AS, na verdade? Eu entendo o problema, é um problema grave, sério, que muitos vivenciam, mas, infelizmente, o NIC não tem esse papel de regulador, não tem como forçar. E é bom que a internet mantenha-se dessa forma como sem um papel de regulador. A internet colaborativa, ela se mantém dessa forma, mas o NIC não tem esse papel de regulador. O que a gente tem feito é fomentar a informação, difundir treinamento, mas a gente tem feito também, já 2 anos ou 3 anos, um trabalho interno de conversa com as operadoras, com os provedores, com fabricantes, para tentar chegar num cronograma para a implementação de IPv6. Ontem teve um painel aqui, e a Anatel fez uma apresentação, porque eles criaram também, como parte desse grupo de trabalho que iniciou dentro do NIC, dentro do CGI, um grupo de trabalho próprio com as operadoras, e eles apresentaram um cronograma já. Então, está tendo alguma ação. Infelizmente, não tem como, a gente não tem esse papel de regulador, de forçar, e é bom que seja dessa forma, que a gente não tem que forçar. A internet tem que crescer naturalmente, como cresceu até hoje. Mas é um problema sério. Mas a gente espera que, a partir do ano que vem, final desse ano, dezembro de 2014, que já faz parte do cronograma de algumas operadoras, junho do ano que vem, onde tem outro passo importante nesse cronograma, as coisas mudem. A gente espera. Mas, da nossa parte, o que a gente vai continuar fazendo? Treinamento, difusão, publicação de documentos, palestras e workshops. Ok, obrigado. Renato, da OpenX. Por que vocês não pensam, de repente, no próprio Ruiz, quando uma empresa recebe 2 blocos, por exemplo, 2/20, que é um contíguo ao outro, no Ruiz já passar para ser 1/19, que muita gente recebe esses 2 blocos, mas continua anunciando os 2/20 em vez de fazer essa agregação? A gente pode... Acho que ninguém olhou isso daí ainda, mas eu diria que não é sempre que a gente consegue fazer, ou conseguia fazer no passado, anúncio alocação que fosse agregável. Tá? Não existia garantia de que um novo bloco seria agregável. E eu diria que talvez o nível de desagregação que a gente tem não é por problema de quantidade de bloco que as instituições receberam, mas é uma ideia, vamos dizer assim, talvez possa ajudar, mas eu não acredito que seja uma ajuda muito efetiva. Eu acho assim, mais para exatamente as pessoas, algumas operadoras, começar a enxergar essa possibilidade. Uma outra que eu trabalhava, tinha 2/20, eu entrei em contato com você, assim, eu posso anunciar, é possível agregar? Vocês falaram assim, tudo bem, no Ruiz vai continuar aparecendo os /20, mas, na época, assim, ainda o Ruiz não é possível da gente aparecer o /19, mas anuncia como /19 foi o que foi feito na época. Eu entendo, mas é uma sugestão que a gente pode até conversar internamente, mas os grandes casos que a gente vê são de alocações grandes, onde essa alocação grande está lá no Ruiz, mas ela é picada e anunciada de forma mais agregada. Mas a gente agradece o comentário. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Bruno, trabalho na Telbrax, e a minha pergunta é referente a essa DFZ no IPv6, onde a gente tem uma exponencialidade de peso muito maior que no PV4. Se a gente não tomar esse cuidado de não sumarizar rotas, torna-se uma coisa catastrófica. O que vocês têm a dizer sobre isso? Embora o espaço de endereçamento IPv6 seja muito maior, infinitamente maior que o IPv4, a gente tem um cenário um pouco diferente. As alocações que estão sendo feitas são alocações grandes, que, sei lá, 90% dos casos ou mais, vai cobrir a necessidade daquele provedor por muito tempo. Então, os anúncios já vão ser... ele já vai ter um bloco só e vai anunciar aquele bloco somente.
e faz parte das regras de distribuição esse alerta de que a agregação deve ser um princípio observado pelo operador quando faz o seu planejamento IPv6. A gente tem percebido a tabela de roteamento IPv6 está se comportando bem, não se vê desagregação, mas é um ponto muito importante, principalmente internamente, porque internamente no operador ele vai ter que desagregar, porque ele tem os POPs, ele tem a sua infraestrutura, e ele tem que pensar nessa tabela interna IPv6 para que ela não cresça e não cause problema internamente a ele mesmo. Entendi. É porque eu falo isso porque a gente recebe um /32, né? E pelas boas práticas que eu estudei lá no IPv6, falam que a gente pode receber blocos até /48, ou seja, dão 2 elevado a 16 possibilidades de rotas aí. E se todo mundo anunciar isso e não for feito um filtro bem feito, né? Na verdade, assim, a recomendação é que você anuncie o /32. O que pode ser feito são alocações de nossa parte de blocos 48 até 32. Então, aquele que não seja provedor internet, ele pode vir pedir um 48, que é o suficiente para ele. Ele vai receber um 48, mas a recomendação é que ele anuncie o 48. Aqueles que receberam /32, a recomendação é que eles anunciem o 32. Tá bom, muito obrigado. Bom, vamos agradecer o Patara. Ainda relativamente relacionado a isso, a gente vai tentar encaixar uma breve apresentação aqui de uma iniciativa que iniciou agora no começo de novembro, dia 4 de novembro, uma iniciativa da Internet Society de alguns provedores, que é o Routing Manifesto. E eu queria colocar algum contexto aqui em relação ao propósito, por que a gente acha interessante trazer isso daqui para divulgação. E, bom, todo mundo aqui, o Patara já citou do evento dos 512K, rotas, boa parte dos equipamentos aí não tinham capacidade na FIB para ter mais do que essa quantidade de rotas, ou precisavam de alguma modificação. E isso aconteceu no dia, a gente viu isso mais ou menos no início de agosto, né? Dia 12 de agosto, a gente tem um thread na lista caiu, que o subject é 512K rotas. E daí o thread rolou por 3 ou 4 dias, e daí no final, ou perto do final desse thread, eu mando uma mensagem eu movo ele para a lista do GTR com outro subject. E que o subject é o seguinte, como grupo de operadores a gente falhou. E eu termino essa minha mensagem, que, diga-se de passagem, não teve nenhuma resposta na lista, tudo bem, mas que eu terminava com uma pergunta, que era basicamente o seguinte: se até agora a gente falhou, como é que a gente, como grupo, pode se organizar a ponto de vencer esse problema, né? De tentar se organizar um pouco mais. E isso aqui vem como uma certa resposta, uma iniciativa de se tentar responder a essa pergunta. E eu vou fazer a apresentação aqui. É uma apresentação bem breve, a gente não tem muito tempo. E para quem depois estiver interessado de seguir isso daqui, eu vou citar o site aí. Então, como podemos trabalhar junto para melhor organizar a segurança e a resiliência do sistema global de rotas, né? É uma iniciativa da Internet Society com alguns operadores. O website que contém esse material é esse routingmanifesto.org. E o acrônimo que eles criaram é esse MANS, né? Não sei nem direito como falar isso em português, mas é uma tradução livre, vamos dizer assim, para isso seriam as regras mutuamente acordadas entre os operadores aí para a segurança do roteamento, né? Então, basicamente, o que é isso? Esse manifesto e esse MANS? É um grupo mínimo de ações que a gente, ou os provedores de internet, devem adotar e que a gente espera que os nossos pares também adotam. Quando a gente fala um grupo mínimo, é porque é mínimo mesmo, tá? São 4 ações só, e não se espera que as 4 sejam adotadas. Tem que, pelo menos, uma delas é obrigatória e você tem que, pelo menos, adotar uma das outras 4 para poder dizer que você é um signatário desse manifesto.
Essa frase aí, basicamente, é para dizer o seguinte, é que não basta a gente publicar as coisas, a gente tem que apresentar e conversar com os nossos pares para que essa ideia acabe, vamos dizer assim, se consolidando, né? Então, o princípio para essa resiliência do roteamento, tá? Basicamente, a interdependência e reciprocidade, né? Basicamente o que a gente depende dos outros na internet, como a gente sempre cita aqui, a rede é colaborativa. Não adianta nada eu pegar, como o pessoal aí falou, recebi um /32, vou fazer 64K anúncios de /48 e isso não vai trazer nenhum efeito. Vai trazer efeito, sim. E a gente, inclusive em IPv6, o comentário é bastante pertinente, porque em geral a FIB dos equipamentos para V6 tem suporte à quantidade hoje em dia ainda mais restrita de prefixos. Ter compromisso com as melhores práticas, né? A gente tem técnicas para fazer agregação, vamos dizer assim, e de certa forma tentar manter a granularidade que a gente tem com o nosso upstream provider, mas não espalhar isso para o resto da internet há mais de 20 anos, extremamente bem documentado, e encorajar clientes e pares aí para se fazer isso. Esse pacote ou essas regrinhas são bastante simples, tá? Então, filtro BGP, o que é isso? Basicamente é controle de admissão, tá? Todo peering que eu tenho BGP, seja de um cliente ou seja o peering que eu tenho com o meu provedor de trânsito, eu tenho que fazer. Quando é com o meu provedor de trânsito, eu tenho que fazer filtro para saber o que eu mando para ele. Quando é com o meu cliente, eu tenho que fazer filtro para ter certeza que o meu cliente está mandando para mim é realmente aquilo que está acordado, tá? Anti-spoofing, basicamente, source address anti-spoofing, na verdade, né? Não permitir que saiam pacotes da minha rede com endereços que não sejam da minha rede. Tá? Coordenação e colaboração. Olha, ter os meus dados de contato lá atualizados, porque se alguém tiver algum problema e precisar entrar em contato comigo, conseguir chegar até mim. E ter a minha política de roteamento de forma pública, tá? Utilizar, basicamente, Routing Registry. Tá? O documento é um documento de alto nível, tá? Não é nada que vai entrar nos detalhes, porque os detalhes a gente tem várias BCPs aí e as BCOPs disponíveis aí para que as pessoas possam obter mais detalhes dessas técnicas. Tá? Então, basicamente, a ideia do Bowmans é que ele previne propagação de informação de rotas incorretas, ele previne tráfego com origem e endereço falsificado, e ele facilita a comunicação operacional entre os membros e da rede global que a gente tem hoje. E é aquilo lá que eu disse, a gente faz isso e a gente espera que você também faça. Isso numa relação com o cliente, numa relação de que eu estou dando trânsito para alguém, ou numa relação mesmo de troca de tráfego. Tá? Bom, basicamente, para você participar, as informações estão lá no site. O lançamento público foi no dia 6 de novembro. Estou passando rápido aqui, porque a gente está meio sem tempo já. Os provedores de acesso, basicamente, que estão assinando inicialmente o manifesto são essas 9 empresas. Então, a gente está vendo grandes provedores de internet aqui da América do Norte, tem redes acadêmicas da Europa, alguns provedores grandes da Europa, e também a gente já vê aqui coisas na Ásia-Pacífico. Tá? No site lá você consegue ver cada um dos membros, com o nome do membro, a lista do sistema autônomo, e tem um checkbox aí dizendo, eu faço filtro BGP, eu tenho filtro de anti-spoofing, eu faço coordenação de comunicação global e as minhas políticas estão publicadas aí globalmente. Nem todos assinam os 4. O coordination é mandatório e você tem que, pelo menos, ter garantia de que você faz algum dos outros 3. Tá? O site está aí, www.routingmanifesto.org, e também tem o mans.org. Bom, de novo, só citando novamente, é uma iniciativa da Internet Society, tem mais alguns slides extras aqui, a apresentação está disponível, quem tiver interesse depois pode dar uma olhada nisso. Mas, ainda voltando atrás, isso aqui eu achei bastante interessante trazer aqui, porque
é uma iniciativa de arregaçar as mangas e fazer alguma coisa de verdade, de certa forma, tenta responder aquela pergunta que eu deixei em aberto, que realmente não era uma pergunta retórica, não. Eu não tinha resposta para ela, porque eu acho que aquele evento demonstrou claramente que a gente, como grupo, falhou. E é isso. Então, se alguém quiser fazer algum comentário ainda... Então tá joia. Obrigado, pessoal.